hoje, né, a ideia desse papo aqui, desse painel, é a gente falar um pouquinho sobre time, sobre pessoas, sobre equipes, sobre culturas, como que a gente consegue construir isso dentro das nossas empresas, nesses momentos que a gente tem de crescimento, de incertezas e de mudanças tão rápidas que acontecem no nosso dia a dia, né? Então, eu não vou fazer esse palco aqui, né, sozinho, vou convidar algumas pessoas aqui, 3 pessoas especiais para falarem aqui comigo, e a primeira pessoa que eu vou convidar é uma pessoa muito bacana aí, ela é mentora lá no G4, ela foi uma das pessoas que ressignificou toda a parte de indústria têxtil aqui no Brasil, né? Ela que colocou todo esse destaque nas partes das lingeries, na parte de moda feminina. Ela liderou e lidera a Hope, né? Que está ali na família dela já há algum tempo, e através dela fez uma grande expansão, através de franquias, através do e-commerce, e nesse ano, né, e recentemente, ela comanda toda a parte ali de estilo e de marketing dentro da Hope, tá certo? Ela foi considerada uma das 20 mulheres mais poderosas em 2022 pela Forbes. Eu gostaria de te convidar a Sandra Chaio para entrar aqui comigo para esse painel. Bem-vinda, Sandra. Boa! Além da Sandra, agora eu vou chamar um amigão meu aqui de longa data. Ele que é um cara que começou a empreender super jovem, com 19 anos de idade, um cara que eu admiro, tenho como mentor também, e já participamos ali de alguns conselhos de empresa juntos. Ele que ajudou na revolução de toda a parte de pagamentos via internet, mas de pagamentos também físicos aqui no Brasil. Ele ajudou aí na construção da Braspag, da Netcred, da Moip, do Site Blindado e várias outras empresas do Civi Group. E ele é um dos sócios-diretores e também participou da fundação da Stone, né, aquela maquininha verde que muitos de vocês devem conhecer ou já fizeram pagamento ou devem ter no negócio aí de vocês. Então, queria convidar agora o Bernardo Carneiro para se juntar aqui ao palco com a gente. Bom, e por último aqui, mas não menos importante, queria convidar também um cara que é super especial, também é mentor nosso lá no G4. Ele que é um cara muito forte em tudo que a gente fala de liderança, vendas, B2B e marketing B2B também. Ele que é formado em gestão de negócios e que é nosso mentor lá na formação presencial de vendas, que é o G4 Sales do G4, tá? Ele é muito focado, né, em toda essa parte de educação para donos de negócios e também na parte de vendas. E ele é CEO da Insider Training. Então, Hélio Azevedo, por favor, vem aqui, se junte a gente. Valeu, meu querido. Boa, pessoal, para a gente começar aqui, eu vou fazer uma introdução e daí a gente vai aqui para as perguntas, tá? Então, como vocês sabem, né, a gente começou o G4 aqui há mais ou menos uns 4, 5 anos e a gente começou pequeno, como toda empresa que começa, né, começa pequena. E o nosso crescimento, ele foi bem rápido nesses últimos 4, 5 anos, porque a gente sempre teve um cuidado muito grande, né, com pessoas, com os nossos líderes, com as equipes que a gente tinha aqui no G4, principalmente com a cultura do G4, né? O Alfredo trouxe aqui para vocês agora um pouquinho de como vocês podem gerar receita, diversificando os canais de vocês e colocando o cliente no centro. Então ele falou muito desse contexto da porta para fora de casa, né? E agora nesse painel a gente vai trabalhar muito isso da porta para dentro de casa, né? Como que a gente olha para dentro de casa, olha para os nossos negócios, olha para as nossas pessoas e faz uma reflexão interna nossa. Será que a gente está sendo o líder que a nossa organização precisa? Será que a gente está desenvolvendo os líderes dentro dos nossos negócios e sendo líder dos líderes como a gente deveria ser? Será que a gente está colocando a cultura correta na nossa empresa, né? E quando a gente fala aqui de cultura, é muito importante a gente entender que a cultura é como se fosse o sistema imunológico do nosso corpo, né?
Se você tem um sistema imunológico no seu corpo bom, alto, se você está bem, pode vir qualquer vírus, bactéria, que você não vai ficar doente. A mesma coisa acontece na empresa. Se a sua cultura está boa, a sua empresa vai prosperar. Se a sua cultura está boa, as pessoas de dentro do seu time vão expelir aquelas pessoas ruins que não fazem parte e que não deveriam fazer parte da sua empresa. Mas como fazer isso crescendo? Como fazer isso crescendo com eficiência? Então, são um pouquinho dessas perguntas que a gente vai discutir agora nesse painel com esse grupo aqui de pessoas muito bacanas, tá? E daí, pessoal, já para a gente começar aqui as nossas perguntas, né? Tem um cara que eu gosto muito, né? Que é um herói nacional, é um atleta que já não está mais com a gente, né? Um cara que é admiração de todo mundo, que é o Ayrton Senna, né? E o Ayrton Senna, como todo mundo aqui conhece, ele tem uma frase clássica, que é aquela frase de que se você está num dia de chuva, você consegue ultrapassar 15 carros. Mas se você está num dia de sol, é muito mais difícil de ultrapassar esses 15 carros, né? Quando a gente traz um paralelo dessa frase para a realidade dos negócios, são em momentos de dificuldade, momentos de adversidade, né? Em momentos como foi o próprio Covid, né, que virou o mundo de cabeça para baixo, que quem estava preparado de fato, que tinha as pessoas certas, liderança certa, processos certos, a equipe bem formada e cultura correta, conseguiram acelerar ali e passar na frente de muita gente, tá certo? E daí eu queria começar aqui com uma pergunta, começando pela Sandra aqui, né, e depois estendendo aqui para o resto da galera, e trazendo esse contexto aí do Ayrton Senna, se na visão de vocês, né, como que um líder ele pode pisar no acelerador e mesmo crescendo, mesmo pisando no acelerador, conseguir mitigar riscos, né? A gente sabe que é muito difícil você crescer com eficiência e normalmente é sempre essa dualidade, né? Eu estou crescendo, eu estou no caos. Mas depois, para eu conseguir mitigar risco, eu tenho que organizar a casa, né? Então, será que dá para trocar um pneu, né, do carro andando e buscar oportunidade ao mesmo tempo? Nardon, bom, primeiro, muito obrigada pelo convite de estar aqui com essa galera, que só de estar aqui, está buscando desenvolvimento, já está no caminho certo para o sucesso. E sobre a tua pergunta, uma coisa que eu tenho para te falar é sobre a minha experiência. Eu tenho uma empresa de 57 anos, uma empresa para durar os primeiros 3 anos, para passar aquela barreira dos primeiros 3 anos, precisa ter muita resiliência. Para passar os 10, 20, 30, 40, 50, não tenha dúvidas que vão vir muitas tempestades, né? Vão vir muitos percalços. E a vida do empreendedor nunca é linear. Tem muitos altos e baixos. Então, o primeiro fato é que a gente tem que ter resiliência, a gente tem que desenvolver isso da gente e nunca se vitimizar, né? Porque o que acontecer com a gente vai determinar... O jeito que a gente reage vai determinar o nosso sucesso, porque é uma constante. E, ao longo da história da Hope, aconteceram várias coisas que poderiam ter balançado, e assim, sempre o foco deve ser o crescimento. A gente não pode parar, não pode reagir e parar para pensar durante essas adversidades. E aproveitar os momentos de adversidades, onde a concorrência vai estar enfraquecida, para dar aquela acelerada, pisar no acelerador e realmente ganhar mercado, fazer acontecer. Eu tenho, acho que vocês me convidaram para passar um pouco da minha história, né, do que eu tenho de experiência no assunto. Então, eu queria contar um case rapidinho, que é muito importante, principalmente para uma empresa que quer ser longeva, que busque a perenidade, né? A Hope nasceu numa era... nos anos 60, tá? Numa era onde os grandes negócios se faziam na indústria. E eu entrei em 1999, na era onde o varejo estava começando a decolar. Ainda não tinham todos esses shopping centers que tem em São Paulo, não existiam lojas monomarca de lingeries nos shoppings, e a Hope, como era industrial, vendia para multimarcas e lojas de departamento, sendo que 70% das vendas eram para lojas de departamento. 70% das vendas, do faturamento da Hope, era para 6 clientes. Você que é empresário aqui, você sabe, né?
Importância de diversificar, de não colocar todos os ovos na mesma cesta. E quando eu entro em 99, eu começo a pensar justamente isso. Poxa, esse não é o caminho. Tem um risco muito grande aí. E outra, como é que eu posso agregar mais valor, gerar mais valor para a marca que eu construí? Porque um dos grandes ativos da empresa naquela época, e graças a Deus até hoje, é a marca. E eu percebi que se eu não entrasse no varejo como marca, no futuro, eu ia trabalhar para alguém que tivesse, né? Marcas fortes que estivessem no varejo. Então, eu comecei essa transição. E aí é muito sobre trocar o pneu com o carro andando. Porque, é uma coisa que eu não falei, tá? 70% das vendas eram para 6 clientes, sendo que 50% era para um cliente. Sabe quem é? Não, quem que é? Americanas, lojas americanas. Olha o risco, né? A gente fala, não, olha o risco que eu corri de abrir mão de 50% do meu faturamento, 70% do meu faturamento, porque eu tive que optar, tive que fazer renúncias. O conflito de canais, de montar uma rede própria de varejo e estar nesse canal também de distribuição, era inviável. Então, eu tive que fazer essa opção em algum momento, agora, e correr esse risco. Agora, imagina se eu não tivesse feito, né? E hoje é fácil de olhar para trás e ver que deu certo, né? Mas eu imagino você lá na hora, em 1999, sendo que 70% da tua receita vinha daqueles canais, estava tudo bem, estava crescendo, e você chega e fala, né, para uma empresa familiar. Imagino que nessa época seu pai ainda estava vivo ou não? Sim, sim. Meu pai faleceu recentemente, em 2020. E que o seu pai estava lá e ele olhando para você e falando, você está de sacanagem comigo, né? Pô, olha, cara, ele era eu mais olhei... arrojado. O difícil não era ele, eram os outros diretores da empresa. Eu costumo falar também que dos piores empregos é de filho do dono, porque você tem que se provar a todo momento, né? E quando você vem com ideias, mas quando elas começam a dar certo, a gente começou, na verdade, no início dos anos 2000, então, um reposicionamento da marca que culminou nessa transição, né, dos canais de distribuição e, posteriormente, também na criação do que foi o primeiro e-commerce de moda do Brasil. Eu sempre falo isso, mas vocês podem me contestar, tá? Foi em março de 2006. Se alguém souber de algum e-commerce de moda que lançou antes do meu, pode me falar que eu assumo a culpa aqui, assumo a bucha, mas foi também mais uma visão, porque acho que tudo parte disso, de uma visão. E aí, a visão vem como um motor que faz para que a gente junte gente competente, que tenha a mesma visão que a gente e que queira chegar nesse mesmo objetivo. E, desse jeito, a gente consegue ultrapassar todas as tempestades e chegar no objetivo que a gente quer, que a gente traçou inicialmente. Sandra, uma coisa que eu gostei muito aqui do que você está falando, né, e que eu vejo que é um padrão dos empresários e empreendedores de sucesso, né, que você falou dessa visão, né? Essa visão ela também pode ser traduzida como inovação. E a inovação, no fim do dia, principalmente quando você entende muito do seu setor, né, faz um benchmark também do que está acontecendo fora do Brasil. Né? A gente tem o prazer aqui no Brasil de ver o futuro a olho nu. É só olhar para os Estados Unidos e os Estados Unidos está 5 anos, 3 anos na nossa frente. Né? Não sei se na época você chegou a ver as tendências que estavam acontecendo lá, mas é algo que a gente aqui no G4, na Canu e na Dafit, na RAP, a gente sempre fez. Né? Como eu tenho um padrão e uma metodologia de olhar e comparar com o que estão fazendo, né? Seja no Brasil ou fora do Brasil, e seja competidores ou empresas que eu admiro. Então, esse fato de você estar sempre atenta a competidores no Brasil ou fora, né? Setores que estão, empresas que estão no mesmo setor e que estão desenvolvendo, fazendo coisas diferentes, e você traz isso para a sua realidade, não quer dizer que você vai copiar e colar o mesmo modelo, porque não funciona. Você tem que entender a sua maturidade, a sua realidade e adaptar isso para a sua verdade. Mas imagino que essa história que você trouxe foi muito boa, né? De fato, que realmente mostra isso, como trocar, né, o pneu do carro andando. E daí eu vou puxar uma outra pergunta aqui para o B, para o Bernardo, que ele fala muito sobre isso, sobre cultura, né? E para você a pergunta é uma pergunta meio capciosa, né? Qual que é o custo de contratar errado? Né? Então, quando
Muitas vezes a gente fala de, putz, contrata rápido e demite rápido. E a gente acaba vendo, né, principalmente na maioria das empresas de vocês aqui, primeiro, é difícil você ter acesso, dependendo de onde você está, a qualidade de talento. Isso é um desafio que todos que estamos aqui passamos. Como que a gente consegue pessoas boas para o nosso time, né? E conseguir pessoas boas não é só um fato de você encontrar elas, é um fato também de conseguir pagar elas. Né? E daí, dependendo do momento que você está, de maturidade do seu negócio, você está com o negócio começando, você não tem tanto dinheiro para pagar essas pessoas boas. E muitas vezes, né, a gente está ali no dia a dia, passando do operacional para o tático, e a gente, cara, quer resolver nosso problema e trazer logo alguém. E daí a gente acaba não entrevistando tanta gente. A gente entrevista 3, 4 candidatos e contrata um dos 4. E quando você vê empresas que se diferenciam de fato, por exemplo, um Google, pô, eles contratam talvez 20 pessoas, entrevistam 20, 30 pessoas para contratar uma pessoa, né? Mas muitas vezes, quando a gente está começando, a gente também não tem esse tempo, porque a gente tem que crescer rápido, né? E vem nessa mesma dualidade entre caos e ordem. E o que é a consequência, no teu ponto de vista, né? Qual o custo de contratar errado, a consequência na cultura, nos custos e na eficiência operacional da empresa? Fechado. Eu só queria responder a anterior, porque eu acho que tem uma parte interessante sobre correr na chuva, né? E você ainda citou o Senna aí, que é um dos meus ídolos, então Zico e Senna são os meus ídolos, então ainda fiquei mais motivado para participar. Sobre chuva, quando você estuda ciclos econômicos, oportunidades de mercado, tem muito uma relação de mudança de regulação com a abertura de ciclos de novas riquezas, né? E o caso da Estônia é exatamente isso, tá? A gente, durante muito tempo, empreendeu em pagamentos eletrônicos, aí depois a gente vendeu alguns negócios, saímos dessa indústria, fomos para e-commerce de dados, e depois voltamos para pagamentos eletrônicos. Por quê? Porque, para quem não sabe, a indústria de meios de pagamento no Brasil era um monopólio, né? Existia lá um monopólio de Visa, existia um monopólio de Mastercard. E aí, para você ser um adquirente que pudesse viabilizar isso para o empreendedor, empresário brasileiro, você teria que ter uma licença do Banco Central e poder prestar esse tipo de serviço, e só 2 caras faziam isso. Então, a gente ficou, pelo menos, uns 10 anos torcendo para chover. Tá? O que a gente mais queria é que uma coisa que não fazia sentido, que era um monopólio nessa indústria, fosse quebrado. Para quê? Para a gente ter a oportunidade de sair do box e ir para a pista. Tá? Então, a nossa história começa daí. Tá? Então, a gente ficou muito tempo ali na pequena área esperando sobrar uma bola, que seria a nossa grande oportunidade. E aí, em 2010, começa esse movimento de quebra do monopólio, e aí, basicamente, o que aconteceu é a mesma operadora aceitava Visa e Master, a outra Visa e Master continuou 100% na mão de 2. E aí, em 2013, vem realmente um movimento para fomentar novos entrantes. E aí é um momento que vem... primeiro um banco comprando uma rede de pré-pago, e depois entra os gringos, e aí no ano seguinte a gente consegue entrar com essa inspiração que a gente poderia trazer uma cabeça nova para a indústria, dado que a gente já empreendia nos pagamentos no digital, atendendo os primeiros e-commerces aí que estavam surgindo no país. Então, assim, o nosso caso é fruto disso. Tá? Foi um momento que choveu, que a gente teve a oportunidade de entrar na pista. Então, a gente na empresa, a gente fica o tempo todo obcecado por encontrar momentos que vai ter turbulência, tá? Mesmo sabendo que a gente pode derrapar, né? E aí a gente se escora na nossa cultura para manter o carro na pista. Mas a gente tenta procurar esses momentos, que esses momentos são grandes oportunidades de negócio. Aí, tentando fazer o paralelo com a cultura, foi assim que a gente passou a existir. E a partir do momento que a gente passa a existir, a gente, como em qualquer negócio, começou a se preocupar muito com o tópico de cultura, que desde a nossa primeira empresa a gente sempre se preocupou. Tá? E aí, na nossa opinião, cultura é de fato um diferencial competitivo, porque no momento que vier a turbulência, é a sua cultura que vai te manter em pé. Tá? Se a sua cultura for fraca, o time vai embora. Tá? Então, a gente sempre tenta começar o processo da cultura atrelando cultura a algum propósito. Tá? Primeira coisa em todo negócio é defina um propósito porque aquele negócio existe.
No nosso caso, a gente decidiu, vamos montar essa empresa, que vai se chamar Stone, com um objetivo, ajudar o empreendedor brasileiro. Tá? E é tão amplo quanto isso. Por quê? Porque a gente nasce em meios de pagamento. Amanhã eu posso inovar e fazer uma outra coisa, desde que respeite o meu propósito, ajudar o empreendedor brasileiro. E hoje a gente ajuda o empreendedor brasileiro em vários produtos. Tá? Quando a gente vai para o tema de contratação, que, na nossa opinião, é o primeiro cuidado da cultura, como é que a gente começa a botar o cara para ter fit cultural com a nossa cultura? Quem quiser conhecer, a gente tem um site que se chama Jornada Stone. O que é o Jornada Stone? É o nosso site de Employer Brand. Qual o objetivo? Que as pessoas entrem lá, entendam um pouco mais de como é que é a empresa por dentro, e ali alguns vão ter rejeição, vão olhar para aquilo e vão falar assim, isso não tem nada a ver comigo. Ótimo. Começou o processo de contratação. O cara que não tem nada a ver contigo, ele não tem que trabalhar na sua empresa. Tá? Então a gente começa antes, está lá no fluxo de atração, a gente já está segmentando. Aí o cara entrou, falou, pô, muito legal isso daqui, quero fazer parte. E aí o cara começa a entrar. Aí ele vai entrar no processo de seleção. Tá? Depois que ele entra no processo de seleção, o que a gente vai fazer? Primeiro ritual da nossa cultura, processo de onboarding. Eu tenho que fazer ele entender aonde ele está entrando. Por quê? Porque se ele entra errado, seu contrato errado, isso vai custar muito caro. Tá? Principalmente porque a gente adotou um modelo muito descentralizado para crescer. Então você demora a pegar um comportamento errado. Né? E se for um líder, então, ele vai ser um multiplicador de comportamentos errados. Isso custa muito caro. Tá? Então, a nossa sugestão sempre é, independente do seu tamanho, pelo menos 1/3 do tempo do fundador tem que estar em conhecer gente. Com que objetivo? Contratá-las no futuro. Não tenho dinheiro agora, não tem problema. Amanhã, se tudo der certo, você vai precisar desse cara. E você já conhece ele, você já tem relação com ele, você já sabe como ele pensa. Tá? Então, começa a criar pipeline de gente antes. Porque a maior parte das empresas contrata depois que já passou da hora de contratar. O time está puto já, falando, putz, não dá, tem que trazer mais um, tem que trazer mais um, tem que trazer mais um. O cara fala, então tá bom, vamos trazer mais um. Aí o que você vai fazer? Tentar resolver esse problema essa semana. Aí você vai contratar o primeiro cara que der, de preferência mais barato possível. Vai botar para dentro. O time já está puto. Né? Se você pegar uma pessoa melhor, ela vai entender que você está com pressa, ainda vai cobrar um prêmio. Então você vai contratar mais caro. Aí você vai ficar puto. Você vai falar, porra, ainda paguei mais caro do que o budget. Vai dar o dobro de pressão nesse cara. O time já está puto, você está dando o dobro de pressão no cara. O que vai acontecer? A chance de dar merda é grande, né? E quando dá merda, o que você faz? Vai falar, pô, tem que demitir esse cara. Não, mas vou dar 3 meses, que eu acabei de contratar. Dá 3 meses. Aí chega daqui a 3 meses, você demite. O que adiantou a pressa? Tá? Então esse é um erro comum. A gente vê em tudo quanto é empresa, a gente vê dentro da nossa empresa, líder fazendo isso. Nossa sugestão é, cria o pipeline de gente, tenta contratar ou ter as pessoas mapeadas antes da necessidade. Isso muda tudo. Entendeu? E faz um onboarding com calma. Não é uma tarde a mais que vai mudar o jogo. Treina o cara direito, mostra para ele onde ele está entrando, mostra os pilares da sua cultura, a forma que você gostaria que ele se comportasse, depois solta ele no jogo. Tá? Então, para a gente, o tema de cultura e de contratar é seríssimo, porque é um dos maiores erros que os empresários cometem e que a gente cometeu, foi contratar errado em posições estratégicas e contratar com pressa. Perfeito. E eu vejo o seguinte, né? Quando você contrata errado e com pressa, principalmente a liderança, é algo que é muito difícil de você mudar no curto prazo. E tipicamente, né, 80% dos motivos da gente perder time bom, pessoas boas, é porque o líder dessa pessoa é ruim. Quando você tem líderes ruins, eles, cara, tipicamente as pessoas não pedem para sair da empresa porque a empresa é ruim. Ela pede sair porque o chefe dela é ruim. E daí, meu amigo, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com a liderança. Sandra, você queria falar alguma coisa? Eu ia falar que o Bernardo tocou num ponto muito importante em relação à cultura. E empresa que está começando,
não sabe muito bem qual que é a sua cultura, né? Eu acho que aí vale a pena a gente voltar sempre para a nossa origem, a gente olhar muito para dentro, como se fosse uma autoanálise. O que é inegociável para mim? A Hope nasceu com o nome de Hope justamente de esperança, de promover prosperidade, não só para o meu pai, que era um quebrado na época, mas também para todos que fizessem parte do ecossistema dele e também para os clientes que comprassem os produtos, e sempre com muita qualidade, com muito conforto. Então, tudo que é valor, que é importante para você, e essa cultura do crescimento, de inovação, tudo isso fez parte do nascimento da Hope. E aí, quando chega numa época mais madura, a gente consegue colocar isso num papel. Mas eu recomendo para vocês que estão começando seus negócios, justamente tentar fazer esse exercício de análise, como se fosse uma terapia mesmo, de olhar para dentro e ver o que é importante para vocês, do que vocês não abrem mão. E isso é muito importante na hora de contratar pessoas que compartilhem dessa mesma cultura. Perfeito. E assim, continuando aqui no tema de cultura, e depois vou puxar o Elinho aqui também para falar com a gente, a cultura, gente, não adianta você olhar uma empresa que você admira e tentar copiar a cultura dessa empresa. Isso não vai funcionar para você. A sua cultura, que nem a Sandra falou, tem que ser algo autêntico seu, né? Não adianta eu querer me comportar aqui ou tentar ser engraçado que nem o Alfredo é. Eu não vou conseguir ser. Ou ser duro em algumas coisas que nem o Thales é. Eu não vou conseguir ser. Não sou eu. Então, vocês têm que entender de fato o que é autêntico em vocês, que vocês fazem de natural. E está tudo bem se outras pessoas não topam isso. A cultura, ela é de partida para ser excludente. Ela não inclui, ela exclui pessoas que não estão alinhadas com aquilo que você acredita. E cada um aqui acredita num negócio diferente. E está tudo bem, não tem problema, né? O mundo é grande o suficiente para a gente fazer negócios de maneiras diferentes. E, que nem o Bernardo bem trouxe, né? A primeira etapa na atração é a pessoa passar pelo site onde estão os valores, os comportamentos, aquilo que é esperado das pessoas que entram na Stone. E vai ter gente que lê e vai falar, que empresa difícil, não quero trabalhar tanto, não quero ter esse espírito de dono. E tá tudo bem, é só não ir lá, pô. Vai ter algumas que vão estar dentro daquilo que você quer. Mas aquelas que estão com faca na caveira do Recruta, né, que é um programa gigante lá que a Stone tem, vão estar lá, vão entrar e vão saber onde está entrando com a expectativa alinhada. Junto com isso, né, ainda trazendo ali a analogia da Fórmula 1, a gente sabe que o líder, né, o piloto que está ali pilotando o carro, ele anda rápido, mas você tem as curvas, você tem que saber o momento ali de acelerar e frear corretamente, né? E no momento para você não sair da pista, não bater ali num guardrail ou bater num outro carro, né? E mesmo assim conseguir ficar entre as primeiras posições. A mesma coisa com a empresa, né? Os líderes na empresa também têm que saber o momento de acelerar, de frear, de cobrar mais do time, de aliviar um pouco a pressão que está fazendo. Como você aí na sua experiência liderando times de vendas de alta performance, que faziam vendas para B2B, às vezes vendas que demoravam mais tempo, que você não tinha ali o resultado de cara ali no dia seguinte, como que você fazia para liderar os times e saber, putz, agora eu preciso colocar mais pressão, agora eu preciso tirar, agora eu preciso acelerar, agora eu preciso tirar? Boa tarde. O pessoal que me conhece deve estar pensando, como que o Hélio está quieto até agora, velho? Os caras estão pensando isso. Mas é o seguinte... Pô, a gente podia colocar uma banda aqui para você tocar, né? Quem não sabe, ele tem outras faces, né? Tem a face dele empreendedor, líder de vendas, mentor, e tem a parte dele músico. Incrível, que eu não conhecia. Os talentos. Mas, obrigado, mas é o seguinte... Bom, eu vim da área, ao contrário do seu empreendedor nato desde o início, né? Eu fui executivo de Microsoft. Aliás, me deu um déjà vu aqui, porque a gente fez o lançamento do Windows 2000 aqui, com isso lotado. Depois, em 2003, eu fiz um outro evento que tem a ver com cultura, chamado PC de Marca. O pessoal fala assim, cara, esperei chover um tempão. É um barato, cara. Eu estava aqui diante de 2.800 pessoas aqui, num evento da Microsoft, onde a gente trouxe todos os parceiros da Microsoft, não eram da Microsoft, mas parceiros de hardware, onde o cenário era um cenário de 85% do mercado pirata no Brasil, e eu era gerente do Windows, né?
Que ano que foi isso? 2003. 85%. Só 85? 85 no Brasil. Mas só que na Europa, e o Brasil era o quarto do mundo, tá? O primeiro era a China, o segundo Rússia, o terceiro México, o quarto Brasil, em pirataria. E na Europa era o contrário, 80% do mercado já era legalizado, nos Estados Unidos também. Então, você falou, olha para lá, né? Daqui a pouco vem. Né? Então, o que aconteceu? A gente reuniu um monte de gente aqui que montava a máquina na Santa Efigênia, né? E que trazia 1000 Pentiums, na época, dentro de uma caixa de sapato, e montava os computadores da Santa Efigênia. Pentium 100. Quem nunca, né? Aí, bom, beleza. E aí, o que a gente fez um evento para convencer as pessoas o seguinte, de que o momento era esse, mas que em 2 anos iria mudar, sem nenhum guru, do tipo, galera, vocês montam monitores? Aí os caras, não. Aí a gente perguntava, você monta impressora? Os caras, puta que pergunta, claro que não. E por que você monta um PC? O cara, porque vale a pena. Então preciso dar uma notícia, não vai valer a pena daqui a 2 anos. Vai ser igual a impressora, igual monitor, né? Alguns dos caras que a gente falou aqui se tornaram os maiores parceiros Lenovo e HP do mercado brasileiro. Que loucura, cara. Você entende o shift, né? O cara falou assim, porra, em vez de eu montar a máquina, vou começar a vender desses caras. Fizeram um plano de negócio e pau. Eu estou dando um exemplo de mudança de chuva, né? E você perguntou a hora de acelerar ou frear, né? Ninguém tem essa resposta, né, velho? Pô, quem dera, né? A gente tivesse. Ninguém tem. Como eu vim desse mundo de executivo, os caras perguntam assim, o que você faz da vida, né? Eu implemento best practice de multinacional em empresas menores. Né? Você sabe disso, então é isso que a gente faz, além de estar no G4 em quase um monte de coisa. Mas o fato é o seguinte, você perguntou, pô, mas quando é hora de acelerar, quando é hora de frear? Cara, eu gerenciei equipes, passaram mais de 500 pessoas nas minhas equipes, né? SAP, Microsoft, já fiz BlueBlue com Stone lá no passado e tal. Um monte de gente. O fato é o seguinte, em primeiro lugar, com relação à cultura, para a gente chegar no acelera e freia, né? Com relação à cultura é um negócio muito legal, nós temos uma coisa comum, esposas que trabalham no Google, né? Minha esposa também trabalha no Google, e ela está lá há 7 anos, e ela, quando entrou, ela entrou com mais de 40 anos no Google. Aí ela perguntou, por que eu? Eu gosto muito dessa, você falou, a empresa tem que contratar rápido e demitir rápido. E aí é que é o ponto de discordância de um Google. Ela demora para contratar e demite rápido. Exatamente. E isso é uma diferença brutal. Não é diferente na SAP, não é diferente na Microsoft, mas o Google especificamente, tem uma coisa que pouca gente sabe, você sabe porque você participou, né? É assim, para você entrar, você passa por 6, 7 entrevistas, e o candidato escolhido é só por unanimidade. Tipo júri. Então, quando os 6 entrevistadores escolhem o mesmo candidato, é que ele entra. Enquanto isso não acontece, a contratação, e fica às vezes 2 meses, 3 meses para trazer a pessoa. O processo da minha esposa foi quase 9 meses. Então, da minha foi 4 meses, depende, varia. Né? E não é pela urgência do que está precisando da vaga, porque lá dentro tem um monte de cara puto esperando o headcount chegar, trabalhando que nem uns cavalos, e dane-se, tem o timing, cara. Sabe, assim, para trazer. Então isso é muito importante. E aí quando pergunto, essa frase ela ouviu há 8 anos atrás e me marcou assim, falou assim, eu até contei, né, lá atrás, marcou de um jeito muito forte. É assim, por que eu? Ela falou, eu tenho 40 anos, né, não fiz Harvard, concorri com um monte de molecada super bem formada e vocês me escolheram. Por que eu? Falou assim, porque você tem total fit com a nossa cultura, você tem a energia que a gente precisa, o resto a gente te ensina. Porra, velho, isso é muito forte, é o que você falou do onboarding. É claro que a Stone a gente conhece e sabe que faz isso do jeito certo, mas é muito raro que as empresas menores tenham esse nível de consciência da importância do onboarding. E eu que sou um cara de vendas, o quanto que você acha que é mais barato? Porque eu dou consultoria direto, né? E os caras falam, pô, Leão, mas eu não sou o Google. Você acha que eu vou implantar um onboarding de 3 dias? Eu falo, não, eu acho que você deveria implantar de 2 semanas, mas tudo bem. Né? Por quê? O que você prefere? Fazer um onboarding que aqui é o banheiro, tô seu notebook, aqui está o ticket, né? E esperar esse vendedor fazer sua primeira venda daqui a 4 meses, ou você prefere deixar ele 2 semanas em onboarding e fazer ele sair pro jogo na segunda-feira? Você entendeu? E faz a conta, o que é mais barato? Mas as empresas não têm consciência ainda da importância do onboarding.
E aí, quando você fala de acelerar e frear, é muito simples, porque você fala, pô, você veio até aqui para falar acelerar e frear? Velho, depende da cultura. Você vai trabalhar numa G4, com o Jonathan, meu amigo, o animal, né? Você acha que você vai trabalhar com o Jonathan sem conhecer a cultura? Você vai durar 1 dia e meio no G4. E não tem certo e errado, mas é falado antes, aqui o bicho pega, velho. Aqui tem sangue por dentro do vidro, você olha do prédio por fora assim, tem sangue lá dentro do vidro no dia 31. Você quer trabalhar nisso aí? Mas tem pizza no final da noite, a gente comemora, a gente quebra a parede, a gente grita, né? Você quer trabalhar num ambiente desse ou é muito para você? Ah não, eu queria uma coisa mais calma. Isso é piada de vendas, né? Vai para marketing, né? Não, mas desculpa, eu não consigo escapar disso aí. Né? Quer moleza, vai para marketing, quer vendas, velho. Né? Então, assim, por isso que quando os caras perguntam para mim acelerar ou frear, é óbvio, eu acho que vendedor é igual filho. Na verdade, liderança, no geral, equipe é igual filho. Se você só bater, você vai criar um traumatizado, adulto traumatizado que apanhou a infância inteira. Bater no sentido compliance, tá certo? Né? Se você só assoprar, você vai criar um mimado que não consegue encarar o mundo quando crescer, tá certo? Se a gente faz isso com um filho, que é o bate-assopra, o tempo todo, e isso ele vai te agradecer lá na frente, você acha que equipe de vendas é o quê? Ou equipe para ser liderada é o quê? Você bate-assopra. É óbvio que é uma mescla de quando eu acelero e quando eu freio. Eu vou sentindo o time, obviamente. Tem vezes que eu falo, acho que eu fui demais. Eu sou uma fábrica de burnouts, né? Eu preciso dar um tempo. Aí... tem cara que não para nunca, mas, pô, eu preciso frear. Agora, de fato, isso tem muito a ver com o combinado, tanto na cultura, se você tem fit para trabalhar aqui, quanto nas metas que nós definimos. Né? Se eu defino uma meta para todo mundo aqui agora, tirar o sapato e vamos correr 42 quilômetros, quantos de vocês largariam, mesmo que tenha $100 mil lá do outro lado? Entendeu? Pô, peraí, $100 mil, mas 42 quilômetros, tirar o calçado e sair correndo, vocês não largam, a meta é estranha. Aí ninguém vai. Então, assim, acho que esse combinado da meta versus a cultura, para ver se você quer trabalhar aqui nesse ambiente sim ou não, dá tudo certo. Né? A gente tem a Oracle de um lado do Shopping Morumbi e tem a SAP do outro lado. A gente chama o Shopping Morumbi de faixa de Gaza. Né? Fica ali no meio. Velho, a cultura é totalmente diferente. Eu tenho amigos, clientes, né, nos dois lugares. Entendeu? Tem perfil para trabalhar aqui, alemão, tem perfil para trabalhar aqui, americano. Se você atravessar a rua errado e for contratado, você dança. Você dança porque você não vai se adaptar, você vai achar chato, entendeu? Então, assim, o meu conselho para acelerar e frear é o seguinte: em primeiro lugar, eu preciso saber com que time eu estou para acelerar e frear. Acho que esse é o X, porque tem gente que está acostumado, tem gente que não tem medo, tem uns malucos, velho, que você tem que frear, tem uns malucos que você tem que acelerar. Eu acho que a maior humildade do líder é saber que ele que se adequa à equipe e não o contrário. A gente acha o seguinte: equipe, eu sou desse jeito, vocês que se ferem. Não, a cultura está combinada. Agora, eu vou dar nome fictício. Eu vou dar o nome verdadeiro que se dane. Rodrigo e Denis. Esses caras foram dos 3 melhores caras que eu tive na minha equipe em todos os tempos. 2 deles, dos 3. O Rodrigo era um cara que eu falo assim, hoje é CEO, tá? O Rodrigo falava assim: Rodrigão, porra, parabéns, velho. Puta, você voou. Né? E se eu falasse para ele assim: velho, você não consegue. Né? Se eu falasse isso para o Rodrigo, parabéns, ele ficava todo feliz, que nem cachorro, sabe? Ai, fez xixi na fraldinha, parabéns, sabe? Ele gosta. Se eu pegasse o Denis, que hoje é vice-presidente da SAP, e falasse assim: Denis, muito bem, parabéns. Ele fala: nossa, velho, o que você está falando? Para o Denis, eu tenho que falar assim: velho, eu duvido que você vai fazer o número. Aí o Denis só fica com 2 palavras na cabeça até o final do quarter, só 2 que ele quer me falar: chupa, Elião. É a única coisa que o Denis pensa no começo do quarter, quando eu falei para ele: eu duvido que você vai me entregar esse número até o final do quarter. Se eu falasse essa mesma frase para o Rodrigo, ele ia chorar no banheiro. O Hélio falou que eu não consigo. Eu é que tenho que saber que os 2 sempre faziam 130% da meta e foram 4 vezes para o Havaí, que é o Winners Club de uma SAP. Tá? Os 2. Agora, quem está puxando precisa saber. Você falar: muito bem, Denis, parabéns. Ele fala: você é bobo. Está achando que eu sou um cachorro? Entendeu? Você falar duvida para o Rodrigo, ele chora no banheiro. Então você fala: qual a resposta? Pelo desafio, né? Qual a resposta? Acelera ou freia? Porra, tem a ver com pessoas, velho. De novo,
De novo, tem gente que é movido por Mas dúvida. tem uma piada em vendas que é melhor você frear do que ter que empurrar. É óbvio que é mais confortável. Eu não sei se é melhor, mas mais confortável é melhor. Puta, tem a frase que é assim: é melhor, né? Sim, segurar um louco do que empurrar um preguiçoso, tá certo? Mas assim, especificamente, tem que ter tato, porque senão o cara espana. Se você puxa um cara. Por que eu falo Rodrigo e Denis? Porque os dois me entregavam 130% da meta. É isso que é importante, porque dá a impressão que o Rodrigo era mais bobinho. O Rodrigo é CEO de uma empresa grande hoje. Bom, você conheceu. Não vou... Mas é um cara que entrega número pra caramba, mas é movido por incentivo. O outro é movido por desafio. Quem é melhor? É só diferente, velho. Não tem melhor e pior. Entendeu? E se eu fizer a mesma fórmula para os dois, um vai me entregar 130% da meta, o outro vai me entregar 30%. Cara, isso é um negócio que é interessante, né? A gente pensa, e muita gente fala, né? O mercado, e daí eu vou ser um pouco aqui Tales, né? Um pouco polêmico. O mundo woke diz que a gente deveria tratar todo mundo igual. Mas, do meu ponto de vista, tratar todo mundo igual é a maior injustiça que você pode fazer com as pessoas. O que você deveria fazer é tratar todo mundo diferente. Igual você acabou de falar. Cada pessoa é uma pessoa única, e cada pessoa tem um tipo de maneira que se incentiva. Eu vou te dar uma prova que é PNL pura, tá? Das antigas, do Cury, que é o pai da PNL aqui no Brasil. É o seguinte, ó, quem aqui tem mais de um filho? Só vamos comprovar um negócio. Você dá a mesma orientação para os dois processam da mesma forma e te dão o resultado que você espera? Pronto, já está comprovado, você tem que falar diferente com os dois. Acabou, velho. Para obter o mesmo resultado na ponta. Isso é neurolinguística anos 90, desculpa, é bem velho. Mas funciona. A gente tem uma frase que é: trate-os diferente para que se sintam iguais. Porque a forma que uma pessoa se sente incentivada, ou que você está tendo uma preocupação com o desenvolvimento dela, é diferente. Né? O seu exemplo é exatamente isso. E elas querem coisas diferentes para a vida, velho. São vida. Indivíduos, o nome indivíduo vem de individual. Né? Então é o seguinte, cara, como é que eu posso tratar todo mundo igual e esperar o resultado unânime? É claro que eu trabalho com clusters. Né? Por isso que existe DISC. Esse aqui é D, esse tribos, é I, tribos. Esse é S, esse é C. Beleza, com C é tudo metódico, com D os caras querem com I todo mundo fala pra cacete, com S os caras são tudo estável. Beleza, você faz cluster para minimizar o erro. Mas ainda assim, o C é metódico, o I é falador, abre janela e não fecha janela, e assim vai. Entendeu? Como é que eu vou tratar todos iguais? Não tem como. Perfeito. E, Bernardo, você trouxe um ponto aqui interessante, né, que vocês tiveram um crescimento meteórico na Estônia, né? Hoje vocês têm 18 mil colaboradores lá na empresa? Se botar franquia e tudo mais, vai dar uns 20 mil. 20 mil. Mas time a gente considera uns 15 mil. 15 mil. 15 mil pessoas. Trate todos individualmente. E você comentou aqui um negócio na hora que você estava falando sobre contratação, que vocês tomam muito cuidado na contratação exatamente porque quando vocês trazem uma pessoa, como é muito descentralizado a gestão, né, porque 15 mil pessoas, não dá para você tocar isso de uma maneira centralizada, né? E vocês têm dificuldade, às vezes, dependendo do líder, de entender lá na ponta se está acontecendo um problema ou não e resolver rápido. E aí, cara? 15 mil pessoas, como que... o que muda da gestão? Você, né, que empreendeu, né, foi um dos fundadores da Stone, mas antes disso empreendeu lá no site blindado, em outras coisas que os times eram grandes, mas muito menores. Tipo 100, 200, 500 pessoas. Qual que é a diferença para você? E aqui é mais um dado de curiosidade, porque não acredito que tenha outra empresa aqui que tem 15 mil colaboradores, né? Isso daí a gente está aprendendo a cada dia, né? Eu não diria que a gente já dominou. Mas eu tenho um framework que eu sempre penso, e eu vi que a turma gosta de anotar aí, né? Que o Alfredo lançou algumas para vocês anotarem, que é o que eu chamo de tripé da liderança. Tá? O que é isso? Todo time ou toda companhia deveria começar pelo propósito. Tá? O que é o propósito?
por que aquelas pessoas estão juntas, por que aquele negócio existe, por que aquela área existe dentro da empresa. Tá? E teve até um ponto anterior que a gente falou muito de cultura. Eu ainda vejo gente falando assim, na minha empresa eu ainda não tenho cultura. Ainda não comecei esse negócio de cultura. Não, já começou, cara. Cultura é exatamente o reflexo das crenças, dos valores e do comportamento dos fundadores. É por aí que começa a sua cultura. Então você já tem. Você pode não estar cuidando desse assunto, mas você já tem. Então por isso que qualquer negócio começa da liderança, qualquer time começa a partir do líder. O líder vai definir isso daqui, o norte, né? Vão correr para lá e esse é o objetivo. Para que é bom você treinar, seja pequeno, seja grande, uma forma de você se comunicar com relação a isso. Tá? Porque você ter a clareza do que é o propósito da sua empresa, ajuda as pessoas a entenderem o que você faz. E as pessoas entenderem o que você faz é o começo delas quererem estar contigo. Se eu não sei o que faz a empresa, eu não tenho interesse de estar com ela. Eu não sei nem o que ela faz. Tá? Então é por isso que a gente fala, o propósito, ajudar o empreendedor brasileiro. O que isso vai me ajudar? No processo de atração. Qual é a segunda parte do tripé? Pessoas. Tá? Pessoas vão ser atraídas por um propósito. Essas pessoas juntas, né, essa tribo, por isso que isso serve para empresa grande, pequena, área, elas vão definir qual é a regra do jogo. Né? A gente, até muito tempo atrás, a gente falava regra do jogo, a gente nem conhecia o nome cultura. Desde a nossa primeira empresa, a gente sempre fala regra do jogo. O que é a regra do jogo? É a nossa cultura. É de que forma nós iremos nos comportar para atingir os objetivos esperados. Isso é a regra do jogo. É ali que você vai definir o que é permitido e o que não é permitido. O que a gente aceita e o que a gente não aceita. Sua cultura. Tá? E a sua cultura, aí vem a dica da empresa grande ou pequena, quanto maior é a empresa, mais rituais da cultura você precisa ter. Para quê? Para mantê-la viva. Tá? Numa empresa de 15 mil pessoas, as pessoas nem sabem mais quem é o fundador. Não encontram essas pessoas. Alguns não estão mais lá. Então como é que você sabe? Você não sabe. Você tem que desdobrar isso através de rituais. Você citou alguns quando você estava falando do G4. Né? O jeito que o comercial se comporta. Ou a pizza no final do dia. O quebra-parede comemora. Isso é um ritual da cultura. O canto, o hino, o mantra. Não é diferente de igreja, não é diferente de qualquer religião, sempre terá uma evangelização. As grandes organizações do mundo, vide religião, são pautadas em ritos. Tá? Esses ritos da cultura servem para quê? Para retroalimentar o propósito. E é assim que seu propósito fica vivo ao longo do tempo. Você pode pegar em vendas um gancho, só rapidinho. Em vendas, cara, evangelizar é tão importante como em qualquer parte da empresa, que a gente fala o seguinte, que a reunião de forecast, toda segunda-feira, é a missa. Independe da sua religião, pode ser o culto, pode ser uma sessão espírita, escolhe a religião, é a missa, toda segunda-feira. O que os vendedores fazem entre as missas durante a semana inteira? Pecam. A semana inteira, velho. Aí, missa neles na segunda-feira. Entendeu? Aí na missa eles confessam um pouquinho, entendeu? Pedem perdão e rezam. E você, por quê? Porque esse rito, ele pode parecer bobagem, eu estou brincando, só que é sério, eles vão pecar. Aí você volta na segunda-feira e rito de novo nele. E essa evangelização é importante, porque isso não é de uma vez, isso vai acontecendo. Mas se eu chegasse aqui, independente da religião de vocês, para todos vocês, e falasse assim, complete a frase, Pai nosso que estais no céu, meu velho, 80, 90% dessa sala completa a frase. Por quê? Rito, repetição. É isso, cara. Não tem como, a gente tem que fazer isso. Para isso tem que ter cultura. E Bernardo, quais são os ritos que vocês têm lá na Stone? E depois eu vou puxar também para a Sandra, a mesma pergunta. A gente tem diversos, né? Então aqui a gente foi citando alguns. A parte do processo de seleção virou talvez o maior ritual da nossa cultura, tá? Que é o nosso processo seletivo, que se chama Recruta Stone. Ele, inclusive, se tornou o maior processo seletivo do Brasil. Ano passado teve mais de 128 mil inscritos
Tá? E ele é baseado no boca a boca. E é um processo seletivo que, em geral, a pessoa se inscreve e ela não sabe exatamente o que vai acontecer e ela não se inscreve para uma vaga. Ela se inscreve para ser parte de um time. E no meio do caminho, ela vai ter lá uma série de etapas, aí fazendo uma coisa que eu não deveria, mas, em geral, a última etapa é uma viagem com os sócios. Tá? A etapa final é decidida numa viagem dos sócios. Então, isso daí virou uma sensação pelas coisas que aconteciam durante o processo, e isso atraiu um determinado tipo de pessoa que achava muito desafiador isso. Tá? Aquele cara mais metódico de uma determinada cultura achava isso uma merda. Cara, pô, não sei, demora 6 meses, não sei nem o que eu vou fazer, não sei nem quando eu vou ganhar. Cara, sai. E tem um cara que falava assim, que isso? Quero ir lá, quero me desafiar. Quero provar. E quanto mais a gente fez isso ao longo do tempo, mais a gente foi ficando conhecido pelas pessoas que participaram do processo e aquelas que viraram recruta. Tá? Então, isso hoje é um grande ritual da cultura, que basicamente, aí como é que a gente tangibiliza isso para o time, né? Isso tem 3 objetivos. Encontrar os recrutas, encontrar esses futuros líderes da companhia, treinar o nosso time em relação a pessoas, e treinar o olho dessas pessoas, que é como é que é o contrato. Então a gente chega ao ponto dos recrutas estarem aqui, igual a gente está, ter uma banca aqui com meia dúzia de pessoas entrevistando e ter 200 caras atrás assistindo. Qual o objetivo disso? Elas aprenderem exatamente como é que a gente identifica um talento. Saiu esses 4 do palco, debriefing. Por que esse cara vai passar, por que esse cara não vai passar? Aí você fala, caraca, mas isso é muito caro. Não treinar 200 líderes a contratar bem, quanto custa? Eu adoro uma frase, o seguinte, não é minha, é do Derek Bock, né, que foi reitor da Harvard, que ele fala o seguinte, né, se você acha que treinamento é caro, experimente a ignorância. É um pouco mais caro. É. Então, esse é o segundo motivo. E o terceiro é construir uma marca empregadora forte. Tá? Esse processo não é para entrar em 130 mil pessoas. Não. 130 mil pessoas vão ter um contato com a sua cultura e, idealmente, deveriam falar bem dela por aí. Tá? Então, esse é o objetivo por trás desse grande ritual. Aí, fora isso, o onboarding é um grande ritual da nossa cultura. O bate-papo, onde qualquer pessoa dos 15 mil pode se conectar e fazer uma pergunta para os principais líderes da companhia ali ao vivo. Uma demonstração de transparência. Te mostra como a gente resolve os problemas. Isso é um ritual da cultura. Tá? A avaliação de desempenho e como é que a gente vai fazendo semestralmente ciclos para reconhecer aqueles caras que vão ter as grandes oportunidades, os futuros sócios, aqueles que são a base da pirâmide e aquela banda que vai para o PDI, né? Lá para um plano de desenvolvimento individual para melhorar e acompanhar os outros. Isso é um outro ritual da nossa cultura. Né? A gente tenta transformar ao longo do tempo esses rituais em coisas também tangíveis. Então, o layout do nosso escritório é uma forma da gente comunicar a nossa cultura. Todos os nossos escritórios têm um espaço para os nossos clientes usarem para venderem coisas. Né? Lembra, isso conecta com o seu propósito. Você precisa ajudar esse cara a vencer. Né? A gente tem um outro ritual lá, que é um time de educação forte que a gente tem. Até estar conversando com alguém aqui no almoço. Quem tiver curiosidade, joga aí no Google Biblioteca Stone. Isso é uma forma que a gente dedicou muito dinheiro em treinar o nosso time. Né? E um dia uma pessoa do time virou e falou assim, legal, por que a nossa biblioteca é fechada? A galera, sei lá, porque é a nossa biblioteca. Mas por que isso me ajuda enquanto empreendedor e não ajuda os nossos 3 milhões de clientes em pagamentos, por exemplo? No dia seguinte, a biblioteca virou pública. Quem quiser acessar qualquer coisa que o nosso time estuda, pode acessar. Entendeu? E aí são ritos, né? Em geral, livros que a gente gosta, até dei um pro Nardon aí passar o período dele de hospital aí. Hospital, só para explicar que minha terceira filha nasceu. Que a princesinha nasceu. Maternidade. Não, tá tudo bem com ele, hein, galera? Tá tudo bem comigo. Daqui a pouco estão jogando nas redes sociais aí, Nardon com problema no hospital. Não, tá tudo bem. Mas basicamente a gente pega os livros que a gente eventualmente acessa
e estuda e que podem estar em outro idioma, e a gente, através do nosso time de educação, traz para o Brasil, traduz, eventualmente faz lá o prefácio e libera. E ainda constrói uma videoaula, coloca aí na nossa biblioteca e libera para todas as livrarias. Para quê? Para, de alguma forma, trazer um conhecimento que a gente entende que é rico, foi rico para a gente, na nossa formação, para todo empreendedor brasileiro. Entendeu? Isso é um ritual da nossa cultura. Tudo que a gente aprende, a gente compartilha. Né? A gente é super aberto a benchmark, por exemplo. A gente tinha uma escola chamada Escola de Encantamento. O que era isso? O cara ia dentro do nosso time de RC lá, que é o time de relacionamento com o cliente, aprender como é que a gente atende o cliente. Inclusive, vários concorrentes nossos foram. A gente... Não tem demais, problema. né? Eu estou aprendendo muito aqui já. Né? Isso faz parte da nossa cultura, entendeu? Sandra, e vocês lá na RUP? Eu acho que tudo que a gente está falando aqui de crenças, né, de propósito, de visão, de valores, ritos, ritmo, né? Porque tudo isso não adianta se a gente não tiver constância, né? Principalmente quando a gente fala de liderança, a gente tem que ter essa constância, não pode ser soluço, sabe? Não, agora eu vou me dedicar a formar time. Porque o que são as empresas? As empresas são uma organização de pessoas lutando por um determinado propósito em comum, certo? E uma coisa que ficou bem evidente em relação a isso para a gente na pandemia foi um rito que a gente criou de conversar mais com os nossos clientes, estar mais próximo. Que, num determinado momento, eram encontros virtuais, a gente descobriu o Zoom na época, que eram encontros semanais. Então, toda semana, a gente tinha um comitê de crise, obviamente, tal, e aí toda semana a gente se reunia com todos os franqueados, a adesão era 100%, e eles precisavam disso, para sentir que a gente estava lá, que a gente estava firme, além de todos os benefícios, de todas as carências, enfim, tudo que a gente apoiou, todos os franqueados, os clientes, multimarcas também, mas eles precisavam sentir que a gente estava próximo, que a gente estava lá para suportar, quais seriam os próximos passos, as estratégias que a gente estava montando, o que a gente tinha preparado para aquela semana. Então, isso virou um rito importante. E aí, conforme foi passando o período de crise, isso ficou. E é uma coisa que a gente não tinha antes. Então, por isso que eu falo que é um rito que é uma herança da pandemia. E agora, todos os meses, todo dia 1º, inclusive, eu me reúno não só com os meus franqueados, mas também com os times de loja. Então, é uma reunião de mais ou menos umas 5.000 pessoas, justamente para isso, para alinhar objetivos, para ter um rito, né, de comemoração, de passagem, de comemoração do mês da meta batida no mês anterior, ou seja, para falar dos lançamentos, das novas apostas do mês seguinte. Então, virou um rito importante para a gente fixar a nossa cultura, para a gente mostrar que a gente está aqui, que a gente está presente, que a gente se importa. Isso é mais importante até nas contratações. A gente precisa mostrar sempre para os nossos liderados que a gente se importa, que o trabalho dessa pessoa é importante, é fundamental para a gente construir aí o nosso castelinho, né? Boa. E daí, mudando aqui um pouco, né, a direção da conversa, e uma brincadeira que você fez, que eu achei ela muito interessante, né? Você falou que se você quer coisa soft, vai para o marketing, né? Em vendas é porradaria. Não era brincadeira, não, era sério. Olha. Perfeito. Então era sério. E tendo isso em vista, né, uma das coisas que eu percebo em muitas empresas, né, muito pela configuração dos seus próprios escritórios, é que algumas áreas ficam muito apartadas uma das outras em silos, né? Então você tem ali o silo do marketing, o silo de vendas, o silo de produto, o silo de tecnologia, o silo de atendimento ao cliente, o silo do financeiro, do RH e assim por diante. Quando você é uma empresa pequena, todo mundo se conhece, todo mundo conversa, o líder, tipicamente o dono, o fundador, ele é muito mão na massa. Tipicamente, quando você está começando ali ainda menor, é uma cultura mais centralizadora, porque você precisa ser, porque você tem pouco recurso. Tendo pouco recurso, você precisa fazer o melhor uso dele e a alocação dele. E, tipicamente, alguém que centralize e tem a visão do todo consegue fazer isso muito bem. Agora, quando você começa a crescer a empresa, né? Putz, está ali com 30, 40, 50 pessoas, isso ainda funciona.
Está todo mundo numa sala aberta, todo mundo junto, mas daí você começa a ficar maior, né? 75, 100 e assim por diante. E daí você começa a destacar essas áreas, uma em cada lado. E destacando essas áreas, uma em cada lado, começa a acontecer esse tipo de rivalidade e subculturas em cada um desses silos. E que eu acabo vendo que isso, em vez de ser benéfico, é maléfico. Por quê? Porque, no fim do dia, para você conseguir alocar melhor os recursos da sua empresa, você precisa que os líderes tenham atrito, mas se ajudem para um bem comum, que pensem no máximo global da empresa e não no máximo local daquela área, né? Porque muitas vezes o time de vendas fala, pô, mas o time de marketing não me manda lead para eu vender? Ou a mesma coisa, o time de marketing fala, não, já bati minha meta, te entreguei 10 mil leads lá, se não converter, é o problema de vendas aí que é ruim, né? Como que você vê, Hélio, essa convergência ou essa divergência desses times e por tudo que você passou, né, nessas empresas grandes ou nas empresas menores que você assessora hoje, que você está perto, como que você vê para que elas se integrem de uma maneira melhor para que isso aconteça bem? Vou te dar um exemplo do que a gente fez na Canu e fez no G4, tá? E depois eu vou estender aqui para vocês também a pergunta. Lá na Canu, no começo, a gente tinha um escritório, e esse escritório tinha um corredorzão que ligava a várias salas, né? Que a gente foi crescendo, foi pegando a sala do lado, pega a sala do lado, pega a sala do lado. E o que acabou acontecendo é que tinha uma parede no meio dessas salas, e de um lado ficava marketing, TI e dados, e do outro ficava vendas. E o marketing toda hora estava batendo meta, estava crescendo e tal, só que acabava acontecendo que os bons produtos sempre acabavam rápido do time de vendas. Né? Desculpa, do time de compras, né? Sempre acabava rápido. E a gente, né, eu falava para a galera, ela levanta o bumbum aí da cadeira, vai até o time de compras e conversa com a galera. Só que é difícil, né? A galera é preguiçosa. E daí um belo dia, a gente pegou uma marreta e quebrou a parede, que dividia essas áreas, e essa integração, esse rito, foi o começo de uma integração que surtiu muitos frutos para a gente na Canu, das áreas estarem mais interligadas e colaborarem mais. No G4 foi a mesma coisa, né? A gente tinha um escritório até uns 5 meses atrás, que era ali na Rua Texas, né, no Brooklyn, e que a gente tinha 2 prédios de 4 andares cada, e cada área ficava num andar, o que fazia com que a comunicação entre as áreas fosse mais difícil, porque você tem que subir um andar, descer outro, ou ir de um prédio para o outro. Acontecia, mas subotimamente, né? Não era o melhor que podia. E a gente resolveu, né, no fim do ano passado, começo desse ano, mudar para um escritório, que é um andarzão aberto, e que está todo mundo junto, todo mundo vê todo mundo. É muito fácil você ir ali falar com um amigo, né, ou com um inimigo, conversar e chegar numa solução. Como que você vê, né, isso acontecendo nas empresas que você passou, e como resolver isso, ou o lado bom e negativo disso, e como cuidar disso enquanto a empresa cresce? Bom, em primeiro lugar, a tendência é de juntar mesmo, né? Eu sou de uma época que eu faço piadas de marketing, mas eu fui marketing muitos anos, né? Tenho piadas de vendas também, né? Os caras do marketing falam, aqui a gente pensa e você executa, vai aí. Né? Tem essas piadinhas, né? Mas o fato é o seguinte, por exemplo, eu dei aula eu formei a força de vendas da Gympass. Aí a Pri, que é a presidente, é minha amiga, porque ela era Oracle, né? A gente já foi par e tal. Aí a Pri falou assim, cara, eu preciso juntar todo mundo aqui. Primeira coisa que a gente fez, né? Eu falei, você vai estar no treinamento? Porque às vezes acontece. E ela quis estar, 1-0. Então a Priscila, a presidente da Gympass, estava no treinamento onde estava um SDR. Também. Eu falei, ela falou assim, eu quero treinar 60 pessoas porque é toda a minha equipe de vendas. Eu falei, quem entrega, quem não sei o quê, comecei a perguntar. Ela falou, é o mesmo preço? Eu falei, é. Falei, então põe todo mundo, velho, vamos embora. E aí você começa a ver que tem um Customer Journey que tem que ser obedecido. Outro dia eu fui num restaurante, eu não vou dar o nome, aqui na Rua Mauri, em São Paulo. Estava eu, meu filho e o Denis, esse cara que é o vendedorzão aí, duvido. Estava eu, meu filho e o Denis almoçando, e aí chegou a carne, chegou tudo, está tudo bem, e minha Coca Zero não chegou. Aí eu cheguei para o garçom, falei, garçom, está tudo legal, cara, mas chegou o suco do meu filho e minha Coca não chegou, estava de moto. Eu falei, então não estava bebendo, né? Minha Coca Zero não chegou. Ele fez assim para mim, é outro setor. Velho, eu entrei em itálico.
Entrar em itálico significa o seguinte, você faz assim, né? Porque, como assim é outro setor? Né? Imagina, velho. E ele foi embora. O meu filho tem 16 anos, você imagina o nível da adolescência dele, né? Ele ficava assim. Agora tudo meu filho fala, pai, é outro setor. Né? Porque isso, eu sei que é uma piadinha, só pensa se não está acontecendo na sua, tá? É outro setor. Por quê? Em primeiro lugar, eu falei da Gympass, por quê? Porque eles juntaram tudo. Hoje a Gympass tem um cargo que, se você procurar no LinkedIn, ele existe, que é o CRO. Ou seja, já chegou à conclusão que ter marketing e venda separado não faz mais sentido. CMO, né? CRO é de revenue. Fala assim, velho, você que traz o dinheiro aqui para dentro. Ô, empresa é igual chuveiro. Entra dinheiro por um caninho, sai por 180 furinhos, meu velho. Só quem traz dinheiro é vendas, o resto só gasta. Então junta vendas e marketing que vai dar certo. Entendeu? Então eu estou quebrando barreira, porque sabe o que eu falo? A gente dá muito treinamento para como usar CRM direito. Quem aqui tem problema de utilização de CRM, por favor? Entendi. É chama data hélio isso. Eu fico validando hipóteses, né? Dá 95% da galera. E por que tem problema de preencher o CRM? Porque um nerd desenvolve um CRM para um vendedor preencher. Não vai dar certo nunca. É? Aí o vendedor, o cara, imagina você chegar para um cara e falar assim, para um vendedor, fala assim, velho, ó, quando você tiver uma oportunidade, preenche esses 40 campos para mim. O vendedor olha e fala assim, beleza. Quando você vira de costas, ele troca de dedo. Compliance, desculpa. Né? Ele vira e fala, bom, beleza, eu não vou preencher nada disso aqui. Por quê? Porque não está ligado uma coisa a outra. Né? Ele não sabe a origem do lead, não sabe por que tem que preencher isso, o que marketing vai fazer com essa informação, aonde vai o pós-venda, etc. Tal. Então, assim, virou uma coisa só. Só para uma informação legal, nenhuma das empresas de tecnologia, LinkedIn, Microsoft, qualquer uma delas, né, tinha COO no Brasil até 5 anos atrás. Não tinha o cargo. Né, para quem se relaciona com essas empresas sabe, hoje todas têm. Por quê? Porque não dá mais para eu saber quando é que tem um handover de vendas para operações. O cara que abre sua conta no Itaú, por um acaso, é o cara que vai ser seu gerente? Não, não tem mais essa. Quando vira assinatura, quando vira mensalidade, quem é que vendeu e quem é que te entrega? Para você, meu, é outro setor? Não, né? Então, se você não quer saber, você quer saber que eu vou ligar lá, tanto faz ser o cara que me vendeu, eu preciso resolver meu problema agora que eu estou operando. Então, hoje, todo mundo colocou nessa cadeia marketing, vendas e operações como uma cadeia só, porque marketing volta de novo, lá no fim, para gerar case de sucesso, para retroalimentar o funil. Perfeito. Então, assim, quem é que é quem? É uma linha. Sabe? Então, isso tem todo mundo, e quando você junta, eu falo que a ignorância gera intolerância. Sabe aquele cara que chega de manhã todo dia, não cumprimenta ninguém, o cara é novo, fala, nossa, aquele cara é um antipático, chega aqui todo dia, não cumprimenta ninguém. Aí o cara fala assim, a mãe dele está na UTI há 2 meses, é por isso que ele está assim. Aí o cara sente um imbecil, né? Por quê? Porque ele não tinha informação, então ele estava intolerante. Então, assim, quando você conhece a outra área, o seu nível de tolerância sobe muito. Ah, então é por isso que atrasa quando não sei o quê? É fofo. É por isso. É porque se você não preenche direto o CRM, eu, financeiro, tenho que faturar o cliente. E como a informação está errada no CRM, me dá o triplo do trabalho. Aí você está reclamando que eu demoro. Ah, e se eu preencher direito? É mais rápido. Tonto. Né? Aí eles se chamam de tonto, tá, mas funciona. O Hélio, e como fazer isso no home office? Tem que dar aquela pitadinha, cara, né? Eu estava falando para eles, outro dia eu dei uma palestra grande desse tamanho com o Thiago Alves, presidente da Regus. E ele tem uma palestra chamada Nem Home Nem Office. Né? Presidente da Regus, né? Isso faz sentido. Né? Faz sentido. Mas é verdade, é muito boa a palestra. De novo, como fazer isso no home office? Cara, eu tenho um ditado que eu aprendi na Microsoft. Minha esposa tem tatuagem, eu não tenho. Mas tem poucas coisas que eu tatuaria. Né? Uma delas é aquela, que não é parecida com aquela, é o seguinte, treine as pessoas, como eu trabalho com treinamento, eu tatuaria de verdade. Talvez eu vá tatuar. Treine as pessoas da sua empresa para que elas possam partir. Tenha uma empresa onde elas queiram ficar. Pronto, aí você resolve o problema, entendeu? Então, tipo, mesma regra para os filhos, né? Igual. Você treina seus filhos para eles poderem partir e ter uma casa onde eles queiram morar, né? Sei lá. E o quanto puder, né? Muito não bom. Com 60 anos, mas que fiquem. Né? No home office, para mim, tem essa é uma que eu tatuaria, mas a outra frase que eu tatuaria, eu aprendi na Microsoft, uso até hoje, Metrics Drive Behavior. O quê? Métricas direcionam o comportamento, meu velho. É o maior barato o gestor reclamando assim, pô, temos que vender isso aqui.
né? E os caras só querem vender isso aqui. Eu falo pro cara, e como é que eles são medidos? Ah, eles são medidos pelo que eles venderem. De quê? Não, tanto faz. Receita. Entendi. Então você põe a regra aqui, o que ele vender vale, mas quer que ele venda isso e não isso? O nome disso é esquizofrenia corporativa. Total. O cara é esquizofrênico, velho, porque ele pede uma coisa, o cara não faz e ele acha que o cara está errado. Então, assim, você tem que ter métrica muito clara. Não medir a frequência. Pede uma coisa e cobra outra, né? Pede uma coisa e cobra outra. É, porque, como é que eu vou medir de longe? Tem um jeito só, com o indicador. Eu não preciso saber se o cara acordou às 9 da manhã, se ele bateu o ponto, se ele já está trabalhando, e não sei o quê. Não é isso que eu tenho que medir. Eu tenho que medir qual é o resultado que ele me traz, mesmo trabalhando remoto, com as métricas corretas. Até pode ser que uma das métricas é ele estar no ar às 9 da manhã porque ele é um atendimento a cliente. Pode, entendeu? Mas assim, Metrics Drive Behavior, grava isso, galera. Sabe por quê que eu... Você falou um negócio... Várias coisas que esse cara me falou me arrepiou. Eu achei que era brega e eu aplaudi. Porque não é à toa que a empresa do cara está desse tamanho, certo? Vocês concordam? Eu já não. Não é à toa das coisas que ele falou aqui. Mas eu falei, não vou aplaudir que ele vai se achar. Aí... Mas uma das coisas que você falou assim, cara... o lifelong learning é o cara que está aprendendo todo dia, né? E você falou um negócio que é minha missão de vida, você não sabe. É minha missão de vida. Quem me conhece sabe, quem já fez, tem alguns caras aqui do clube que já fizeram comigo, sabe, minha missão de vida é aprender sempre, compartilhar todos os dias. É minha missão de vida. Hélio, fez sua física. A sua empresa falou, aprender sempre, né? E compartilhar esse conhecimento com os empreendedores que não estavam inclusos. Cara, isso vale ouro, entendeu? Então assim, cara, quer fazer remoto? Porque tem um amigo meu, né? Bem amigo, e tem um outro que é o seu muito amigo, que é o Thales, que defendem o trabalho híbrido. 5x2, né? 5 em casa e 2... 5 no trabalho e 2 em casa. Né? Eu entendo isso, mas entendo muito. Por isso é que você vai lá e gasta com a Tia Von Hart, melhor escritório de arquitetura do Brasil, para fazer o teu escritório, para criar um ambiente onde as pessoas queiram ficar. Porra, puta esforço. É investimento para o cara querer ficar lá. Tá tudo certo. Né? Agora, se é remoto e não tem jeito, e tem muitos casos que é remoto e não tem jeito, Metrics Drive Behavior. Cara. O que eu ia falar rapidinho, Hélio, no nosso caso, a gente aceitou a questão da subcultura e potencializou isso. Tá? Então, o propósito é comum, a meta é comum, somos um time. Mas, se a turma de tecnologia prefere o remoto, ou prefere chegar um pouquinho mais tarde, o andar é mais escuro, ok. Desde que eles entreguem. Se o comercial... Passa a pizza por debaixo da porta, alimenta eles. Se o comercial gosta de matinal todo dia, briefing, debriefing diário, faz a matinal, sai gritando AU, ótimo, vamos fazer. Se o time de relacionamento quis desenhar um andar com a cara deles, eles que desenharam o andar deles, que vai ter lá uma série de áreas de descompressão, etc. e tal, e 20% do tempo deles eles são treinados, ótimo, vamos fazer. Porque isso começa desde os sócios, não começa? Perto do Alfredo, o Nardon é um coxinha. Mas é. Só que não, né? Vamos lá para o escritório para ver. Então, mas eu quero dizer o seguinte, são pessoas diferentes, cara, isso vai compartilhando. Aí para matar, né? O que muda quando a empresa cresce muito? Aí você precisa começar a utilizar mais a comunicação e mais os incentivos para guiar o comportamento. Então, a gente dá todo o espaço para que, do ponto de vista de cultura e bem-estar, eles estejam bem servidos. Aí, agora, a gente precisa ir numa direção. Então, isso daí, quem dá o norte é o propósito. Mas quem vai empurrar o dia a dia é o incentivo. Então, não adianta criar um produto novo, zero incentivo, método de receita, quem vai querer vender? Ninguém. Muito bom. Então, você começa a ter que lidar muito mais com incentivo, entendeu? Muito bom. É isso, não tem fórmula mágica, né? Eu acho que a gente tem bons exemplos aqui de empresas que funcionam muito bem no presencial e de que tem métricas, controles para que o híbrido também funcione, ou para que o trabalho remoto também funcione. Eu acho que é importante, mais uma vez, estar alinhado com o objetivo do teu negócio, né? E com a cultura da tua empresa, aí de volta à cultura. Não adianta você querer colocar uma equipe de vendas do Johnny
animal, segundo o Hélio. Pequeno animal. Colocar remoto de um jeito que ele não tem o controle, não está sabendo que se o cara está lá realmente com a faca nos dentes, né, lutando pelaquela venda do dia. E o comercial tá junto, contagia, né? Então tem aqueles efeitos. É isso, também é contagioso. Da vergonha alheia, né? Todo mundo vende menos eu. Também. Não, isso é verdade, contagia para o bem e para o mal, né? Se está lá aquele ambiente que não tem aquela energia, que não tem aquela empolgação das pessoas de estarem lá juntas, unidas pelo mesmo objetivo, também não vai rolar, né? Boa. Pessoal, eu poderia ficar aqui a tarde inteira com os três. Imagino que vocês tenham adorado tanto quanto eu adorei aqui esse painel. Muito obrigado, Sandra, Bernardo, Hélio. Foi muito bom, de fato, esse painel. Eu estou abrindo mão de 100% do lucro que a gente teria com a venda de ingressos do G4 Valley. No dia 28 de setembro aconteceu a primeira edição do G4 Valley, um evento que até aquele momento tinha sido o maior da nossa história. Esse foi um evento fechado, onde apenas alunos do G4 Educação tiveram o direito de garantir uma vaga. Sendo sincero, na primeira edição do G4 Valley, nós cometemos um grande erro. E eu tive certeza disso após ler o feedback dos participantes. Quem participou conseguiu colocar em prática os conhecimentos aprendidos logo após o evento. Mas ainda assim, erramos em uma coisa. O G4 Valley nunca deveria ter sido um evento fechado, exclusivo só para os nossos alunos, assim, de forma alguma. Todo empresário deveria ter a oportunidade de participar de um evento como esse que a gente fez. E sabendo disso, eu saí de lá com um objetivo: fazer algo ainda maior e, obviamente, como tudo no G4, melhor. Menos de uma semana após o evento, o Thales me chamou na sala com a ideia de fazer o próximo G4 Valley. Só que dessa vez, com 2 dias, 3 vezes mais pessoas e ainda mais convidados. E aí eu respondi que sim, a gente já tinha o planejamento de fazer um evento dessa magnitude na metade do ano que vem. A real é que a gente precisa fazer esse evento ainda em 2023. Acima de qualquer coisa, nossa missão é garantir que os nossos alunos, e quem sabe você, que está me assistindo, consiga crescer a sua empresa e bater as suas metas. E é por isso que temos um grande e audacioso objetivo aqui no G4, gerar 1 milhão de novos empregos através dos nossos alunos até o final dessa década, em 2030. Fazendo o G4 Valley esse ano, garantimos que você entre em 2024 muito mais preparado para crescer a sua empresa. Quando o Thales me falou que queria fazer o evento ainda esse ano, eu achei loucura. Faltam 2 meses para acabar o ano. Além disso, nós temos uma Black Friday no caminho. Mas a real é que não faz sentido pra gente fazer Black Friday com os nossos programas. Ninguém no Brasil entrega mais resultado do que a gente para os nossos alunos. Só pra vocês terem uma ideia, os nossos alunos crescem em média 122% acima do seu mercado um ano depois que eles passam por um programa do G4. A gente está falando de mais de 45 mil alunos que já passaram por programas do G4. Temos milhares de cases de empresários e gestores que cresceram absurdamente aqui, como esses que eu estou trazendo para você. Sinceramente, nós já entregamos muito mais do que cobramos em todos os nossos produtos. Nunca buscamos e nem buscaremos nos diferenciar pelo preço. O time trouxe que já estamos recebendo mensagens de clientes e até seguidores, perguntando sobre essa tal dessa Black Friday. E eu sei que muitos de vocês estão esperando esse momento. Por isso, eu tomei essa decisão difícil, que é o meu papel de presidente. Eu estou abrindo mão de 100% do lucro que a gente teria com a venda de ingressos do G4 Valley. O ingresso sairá exatamente pelo preço de custo para vocês. E essa será a nossa oferta de Black Friday. Nunca fizemos nada parecido. Nos dias 9 e 10 de dezembro, você terá a chance de aprender diretamente com quem está à frente de empresas que estão no top 1% dos negócios do Brasil. Estamos investindo, literalmente, milhões de reais nesse evento e o custo por pessoa é de R$ 768,61. Esse será o valor exato que vamos cobrar. Qualquer evento próximo do que vamos fazer custaria no mínimo R$ 2.000. Agora, cabe a você decidir se quer a nossa ajuda nessa jornada ou se quer caminhar sozinho. No último G4 Valley, que era fechado para alunos, os ingressos acabaram em pouco mais de uma semana. E eu tenho certeza que dessa vez, a preço de custo, meu querido, vai acabar muito mais rápido. Nós vamos liberar a oferta do G4 Valley no dia 9 de novembro, às 9 da manhã. E quem estiver no grupo de pré-inscritos terá acesso a essa oportunidade em primeira mão para garantir o acesso. Então, para garantir a tua vaga, clique no botão aqui embaixo e entre para o grupo de pré-inscritos do G4 Valley. Espero vocês lá, hein?